Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Marcos Badeira da Mestre Treinamentos. Bom pessoal, tá chegando o final de semana, né? Graças a Deus. Hoje eu trago aqui um vídeo onde a gente vai rapidamente debater sobre a arte da guerra. Existe, para quem tem formação na área de gerenciamento de projetos, a gente sabe que a primeira matéria do curso de gerenciamento de projetos é o gerenciamento do conflito. O gerenciamento do conflito, ele é fundamental para que tanto o empresário como uma pessoa qualquer, ele possa conviver no mundo empresarial e no seu mundo social. Nós, pessoal, não vamos conseguir viver no mundo sem gerenciar conflitos. Agora, existe uma coisa que é bem determinante. Um ser humano que ele não tem noção da palavra medo, ele não vai sair do lugar. Porque dentro do gerenciamento do conflito, a primeira coisa que o inimigo tenta colocar em você é a palavra medo. E a palavra medo, ela não pode ser substituída pela palavra covardia. Medo é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência do medo. Uma pessoa que não tem medo, ela é louca. Uma pessoa que tem medo demais, ela é uma pessoa que não sai do lugar. Então você tem que ter o quê? Equilíbrio do medo. Então você tem medo, você não tem excesso de medo e você fica naquele ponto de equilíbrio. Sun Tzu, que é o pai do livro A Arte da Guerra, o que é que ele diz? Que para vencer o conflito você tem que criar o quê? Estratégias. Se você estudar a história da Guerra do Vietnã, como eu estudei na Faculdade de Administração, você vê que os Estados Unidos, o grande erro dele foi desprezar o adversário. Por que desprezar o adversário? Porque o Vietnã, por ser um país pequeno, o Vietnã não tinha um poder bélico, um poder de arma como tinha os Estados Unidos. Mas o grande erro dos Estados Unidos não foi entender que o Vietnã tinha estratégias. O Vietnã tinha estudado, treinado os soldados dele dentro da arte da guerra. E quando os Estados Unidos entrou dentro do Vietnã, ele deu um burro na água. Por quê? Porque ele não conhecia a geografia do país. Então o que aconteceu? Os vietnamitas conseguiam matar vários soldados americanos sem eles poderem nem reagir. Por quê? Porque exatamente eles tinham o quê? Estratégia. Você, meu amigo, empresário, você, minha amiga, que está aí me ouvindo, meu amigo que está me ouvindo, se você está passando na sua vida aí, ou na sua empresa, uma gestão de conflito, a primeira coisa que você tem que tirar desse conflito é o medo. Não deixe que o medo domine. Não deixe que o inimigo domine. O inimigo pode até se unir, ser mais forte, mas muitas vezes por eles estar totalmente dominado pela raiva, dominado por qualquer sentimento, que é outra coisa muito importante quando você gerencia o conflito, é o sentimento. O sentimento, ele faz com que o inimigo não pense. Por quê? Porque ele está movido às vezes pela vingança, pelo ódio, pela inveja, entendeu? E esses sentimentos, eles cegam. Quantas empresas eu já vi o dono perder tudo? Por quê? Porque ele começa a ver no concorrente o inimigo. E aí acontece o quê? Ele termina se perdendo nas suas estratégias. Então no livro da Arte da Guerra de Sun Tzu, que é um livro que eu aconselho muita gente a ler, a primeira coisa que Sun Tzu diz é o seguinte: tem brigas, tem guerras, tem conflitos que nós não lutamos. Aliás, a melhor guerra é aquela que você não luta. Eu, Marcos, tenho vivido dias tenebrosos na minha vida. Perseguição contra mim, mentira contra a minha pessoa. Se juntam para falar mal de mim, se juntam para levantar falso a mim. E eu não sou capaz de me defender em nada. Sabe por quê? Porque eu não quero conflito. Sabe quem me justifica? Deus. No caso, eu que tenho fé. Você pode ser a mesma coisa. Tá aquele monte de gente reunido numa sala, falando mal de você, levantando mal a você, dizendo coisas que você não falou, falando mal da sua empresa, falando mal dos seus negócios, falando mal da sua namorada, do seu namorado, do seu marido, do seu filho.
e você ali sem poder fazer nada. Por quê? Porque você busca justificação em quem? Em Deus. Porque o que Sun Tzu diz, a melhor guerra é aquela que você não briga, é aquela que você não luta. Agora tem 3 parâmetros para você não lutar uma guerra. Primeiro, é o respeito às leis, a lei de Deus e a lei do homem, a ética, a moral e a cultura. Muitas pessoas não entendem que você não entra num conflito é porque você respeita uma cultura. A cultura de um nome de uma família, a cultura de um nome de uma empresa, a cultura de um nome de um lugar. Então você fala, não, eu vou deixar para lá porque eu vou respeitar essa cultura. Então, a primeira regra do conflito, não entre em conflito. Tá? Aliás, é a segunda regra, né? Porque a primeira regra do conflito é você não ter medo. Domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. A segunda regra do conflito é respeito às leis, à moral, à ética e à cultura. Antes de você entrar no conflito, veja se você tem condições de seguir em frente com esse conflito. Porque você vai se deparar com a lei do homem, você vai se deparar com a lei de Deus, você vai se deparar com a moral, com a ética e com a cultura. Aí você vem para a terceira regra de Sun Tzu. Você conhece você e conhece o inimigo? Não temas. Então funciona assim. Já que eu vou agora, eu me dispus a brigar, eu me dispus a entrar nessa guerra, eu sei quem sou eu e sei que é o inimigo, não temas, porque a briga vai ser de igual para igual. Então o bom é que você não entre no conflito, é a primeira regra de Sun Tzu, não brigue com ninguém. A segunda regra de Sun Tzu é o medo, certo? Então no caso aqui, desculpe, a terceira regra é respeitar a lei, a moral, a ética e a cultura. A quarta regra é a seguinte: você conhece o inimigo e você conhece a você, então entre na guerra que você ganha. Se você não ganha, você empata. Esse foi o problema dos Estados Unidos com o Vietnã. Os Estados Unidos conhecia ele, mas não conhecia o Vietnã. E o que é que ele fez? Ele entrou na guerra com o Vietnã. E aí ele viu aquela pessoa pequenininha, insignificante, que eles chamam de ladrão, que eles chamam de bandido, que eles chamam de vigarista, que eles chamam de matador, mas eles não sabem quem é essa pessoa. E aí o que eles fazem? Eles terminam perdendo a guerra porque eles estão aqui desprezando o inimigo. Tá certo? Então, gente, a quarta regra de Sun Tzu é o seguinte: se você conhece a você e conhece o inimigo, não temas, entre na guerra, porque vai ser de igual para igual. Aí você vem para o quinto passo. Você conhece a você e não conhece o inimigo, vai perder. Esse foi o grande erro dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos entrou na guerra com o Vietnã, o que é que aconteceu? Os Estados Unidos conhecia ele, o poder dele de guerra, mas ele não conhecia o poder de guerra do Vietnã. Então o que ele fez? Ele entrou na guerra e perdeu, porque se ele tivesse usado o conselho de Sun Tzu, já que ele não conhecia o Vietnã, ele achava que conhecia, ele não teria ido para a guerra, teria ficado quieto, mas não, ele foi. Então, ele conhecia ele, os Estados Unidos sabia quem era ele, o país era poderoso e desprezava um paizinho pequeno. Olha a história, o que é que diz? Que eles perderam e perderam feio. Se você, meu amigo, está entrando numa guerra com uma pessoa que você não conhece o poder dela, você vai perder feio. Por quê? Porque você muitas vezes está falando mal de uma empresa, mas a sua está cheia de falcatrua. Muitas vezes você está levantando o falso uma pessoa, mas a sua família está com o nome todo arranhado. Muitas vezes você está levantando o falso aí, o A, o B e o C, mas quando alguém puxa um processo seu, sai um monte de porcaria. E você está aí querendo destruir a vida dos outros. Você está querendo estragar a relação dos outros. Você está querendo estragar a empresa dos outros. Você vai ter um sério problema. Porque na hora que se levantar uma junta de advogados, uma junta de investigadores, uma junta de polícia, uma junta disso, uma junta daquilo, de justiça, olha o que acontece na política. Um político começa a falar mal do outro, dando uma de santo, dando uma de bom. Quando o jornalista, o povo da imprensa começa a puxar a vida dele, um monte de sujeira começa a aparecer. E agora? Então, primeira regra de Sun Tzu: não entre no conflito. E não despreze o inimigo, porque você pode estar criando um sério problema. Aí você vem para a sexta regra. O que é? Você não conhece você, nem conhece o inimigo. Não entre, porque você não vai vencer a guerra. Aí tem aquela história. Bom, eu não sei quem sou eu,
e eu nem sei quem é o inimigo. Como é que eu vou começar uma guerra se eu não sei quem sou eu e eu não sei quem é o inimigo? Muita gente, principalmente na área empresarial, começa uma guerra sem ter a mínima noção do que ele está fazendo. É uma guerra de preço. Acontece isso muito na vida familiar. Começa uma briga de conversa, de fofoca, começa um disse-me-disse, chama as pessoas disso, chama as pessoas daquilo, machuca as pessoas. Esses dias atrás, uma pessoa da minha família, né, eu precisei dizer a ela o seguinte: pessoal, pare de falar mal de mim, pare de falar mal de mim, vivam a vida de vocês, vivam a vida de vocês. Hoje, eu estou falando aqui de mim, do que aconteceu comigo. Hoje, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, eu tenho minha empresa, eu tenho minhas coisas, eu lutei, eu fui estudar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu passei necessidade, eu passei fome. Por quê? Porque quando eu mudei de São Paulo para Maceió, todo tipo de conversa sobre o meu nome, algumas pessoas da família levantaram. Ele é isso, ele é aquilo outro, ele faz isso, ele faz aquilo. Até me chamar de assassino, me chamaram. E eu quietinho ali, pedindo a Deus para me justificar. E ontem, conversando com uma pessoa, né, conversando com um amigo meu, ele disse: Marcão, eu não aguento mais essa perseguição em cima de mim, Marcão. Sabe o que eu falei para ele? Olha, eu confio em Deus, eu boto meu joelho no chão e oro. Ele disse: cara, mas eu não tenho essa fé que você tem. Eu digo: então, meu amigo, aciona a justiça. Falar mal das pessoas é um crime muito grande. Quem sai por aí falando mal dos outros, das empresas dos outros, dos negócios dos outros, vai responder um dano moral, porque tudo tem um limite. Você não pode se reunir na sala da sua casa para ficar falando mal dos outros sem dar o direito dos outros se defender. E esse meu amigo estava muito nervoso, até pior, gente. Todo vídeo que eu gravo, eu sempre pego o princípio de uma história real. E esse meu amigo, relatando a história dele, ele chorava, porque ele disse: cara, eu não aguento mais, nem eu nem a minha esposa, ser tão perseguido pela família. Só porque a gente trabalha, a gente tem nossa vida, o que nós temos, nós trabalhamos para ter. E aí eu disse para ele: olha, eu vou gravar um vídeo amanhã falando sobre a arte da guerra de Santo Inzum. Por quê? Porque para gente que faz administração, isso aqui é uma bíblia. Eu sigo isso aqui a passo. Primeira coisa, eu não entro em conflito com ninguém. Mesmo que o conflito seja um conflito pequeno, eu tento evitar. Não é medo, não. Não é covardia. É porque eu levo aqui, Santo Inzum diz que a melhor coisa que tem é respeitar a lei, a moral, a ética e a cultura. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, que está se reunindo aí na sala da sua casa, na sala da casa dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, na sala da família, que o café da tarde é o nome dos outros, é a vida dos outros, pare com isso. Isso é feio, dê o direito das pessoas se defenderem, conheça a história das pessoas, veja por que as pessoas estão vivendo aquela vida, respeite o amor das pessoas, respeite a gratidão. Poxa vida, ficar fazendo isso com os outros é crime. Você não sabe, isso é um dano moral muito grande. Então eu deixo aqui um conselho para você: não fique fazendo guerra, porque a guerra não leva ninguém a nada. Você aí que está, que nem outro amigo meu que é dono de uma padaria, ele disse que o vizinho do lado baixou o preço do negócio lá embaixo. Eu disse: calma, ele não vai aguentar muito tempo. Então, gente, nós temos visto muito isso na vida pessoal, mas na vida empresarial os conflitos são enormes, brigas de conglomerados. Lógico, não termina em morte, porque não é intenção de ninguém aqui matar ninguém, não é isso. Mas esse disse-me-disse, aquela guerra, aquela fofoca, aquela história, termina no quê? Termina aqui, ó, dentro de um processo legal. E isso não é bom para ninguém. O bom é que todo mundo vive em paz, que as pessoas se respeitem, ainda mais quando existem raízes nessa história. Quando as pessoas se conhecem desde pequeno, quando as pessoas conhecem a família, conhecem os amigos, ainda mais numa cidade do interior. Então, hoje o meu conselho para você é dizer o seguinte: não entre em conflito com ninguém. Tente resolver tudo aos pés de Deus, de joelhos, orando e buscando. E se isso não for conseguido, se você não conseguir dessa forma, busque a lei do homem chamado dano moral, porque aí é uma forma da pessoa parar, tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor Marcos, dono do EAD de Mestramentos. O dia tá chegando, né, pessoal? Segunda-feira é o dia D. Nós vamos colocar aí para arrebentar, vamos estar aí tendo as nossas primeiras reuniões. Em nome desse Pai amado, a gente vai ser uma empresa aqui no estado de Alagoas muito forte.
e você vai fazer parte disso. Obrigado por vocês me mandar tanto WhatsApp, a expressão de carinho. Eu recebi vários WhatsApps ontem daquele vídeo que eu gravei sobre as crises de consciência que as pessoas deviam ver esse vídeo ontem, né? Ficar falando absolutamente da vida dos outros. Isso não é uma coisa muito boa. Então fica com Deus, um beijão no coração, um bom final de semana e até a próxima, pessoal. Tchau.